Vamos falar de uma técnica que é da técnica principal do manejo do canteiro agroflorestal e que em inglês chama chop and drop. Aqui no Brasil a tradução vai ser cortar, cortar e jogar. Eu sei que tem nome particular, mas não sei. Anche todas essas perennes que produzem muita biomassa, folhas, galhos, etc., você vai podar e você vai cortar e deixar no chão. Desculpa. Então, tem várias métodos para fazer isso. Vários métodos. Por exemplo, um exemplo é a bananeira. Quando você tem banana, você corta a banana assim, você faz pedaço e depois você vai cortar o tronco em dois assim. Esse lado vai ter dois pedaços assim de tronco. Depois você vai abrir e colocar no chão. Isso é muito utilizado. Porque o tronco de bananeiras tem muita umidade, bastante nutrientes. E quando você vai colocar assim no chão, essa umidade vai ser aproveitada pelo chão por bastante tempo. Outras coisas, você plantar, por exemplo, gondu, esse feijão, e você corta tac, assim, e deixa no chão. Um adubo verde aqui no chão, que vai dar essa comida para o canteiro agroflorestal. Tem também, se você tem eucalipto, você vai podar o topo. Mesma coisa, o eucalipto faz muito biomassa, precisa de bastante água, produz muito biomassa e você vai colocar no chão. Uma coisa que é bem utilizada também é a Acacia mondium, que eu utilizo muito aqui. Mas tem uma outra técnica. O problema é quando você corta o eucalipto, uma planta assim bem pesada, quando você poda, pode ser que você vai machucar. É mais difícil de podar, precisa de uma motosserra, etc. E tem uma outra solução que não se acha muito bem no Brasil, e que se acha que é uma técnica ancestral na Europa, na Espanha, Portugal, Itália, África do Norte também, que realmente que foi muito utilizado, agora é menos utilizado porque se perdeu essa tradição, mas é muito útil e em francês se chama trogne. Trogne é a palavra para mostrar como a árvore vai se transformar. Quando você tem uma árvore, árvore jovem, aqui você, por exemplo, quando ele tem 3, 4, 5 anos, depende da fertilidade do crescimento da árvore, quando faz 2 ou 3 metros de altura, você pode podar totalmente assim. Você poda, o que vai passar é que a árvore vai começar a fazer novos galhos, assim. Geralmente que vão crescer, se é um pouco fechado, eles vão crescer bem recto lá. Então, se é aberto, eles vão crescer assim. Essa ideia é de ter um sistema que já está um pouco fechado, enquanto o agroflorestal é um pouco... Você vai manejar a luz, então você vai ter mais um crescimento assim. E essa altura de 2, 3 metros é boa porque vai ser fácil depois de acessar esses galhos. E cada ano, cada 2 anos, 3 anos, depende do que você quiser, vai ser fácil de podar de novo aqui. E você vai utilizar esses galhos, que são galhos que fazem entre 2
3 4 cm de diamètre, que vão ser fácil de podar, como tesouro de podar ou como falcão, vai ser fácil de podar. Porque quando você quer podar uma árvore que tem galhos que são já que são acima, que são bem grandes e bem fortes, você vai precisar de motosserra. Quando vai cair, vai destruir tudo aqui o chão, etc. Mas quando você tem um sistema assim de tronha, será bom de pesquisar qual é a tradução em português, tradução locale, do português do Brasil, que quando você vai ter esses galhos que são pequenos assim, é muito mais fácil, muito mais fácil. Esses galhos que vai passar, tem que saber uma coisa, é que 80% dos nutrientes de uma árvore ficam dentro de galhos que são menores que 5 centímetros de diâmetro. 80% da vida dos nutrientes são dentro dos galhos de menos que 5 centímetros. Por quê? Porque quando você tem um tronco que é assim, um tronco é... O interior do tronco são linhas mortas, é uma matéria morta, não tem mais vida. E se você cortar e colocar no chão, vai precisar anos e anos até se degradar. Mas quando você tem galhos assim de 5 centímetros, são menores, você vai ter celulose, que é muito fácil para a vida do solo de degradar, de pegar, de utilizar como nutriente. E lignina verde também. Essas ligninas são só os fungos que vão comer. E também uma lignina verde vai ser muito fácil de digerir, de comer para os fungos. Então, com esse sistema, você vai realmente produzir aqui nutrientes que são fáceis de manejar, que são, pode ser muito úteis. Por exemplo, se você quer fazer uma bioconstrução de pau pique, você precisa de galhos que são assim. Você vai plantar uma árvore que vai bem, árvore d'allée, e você vai podar assim. Mas cada ano, ou cada 2, 3 anos, dependendo do diâmetro que você quer, você vai podar e você vai ter varas que são bem retos, bem fáceis de pegar, e com muita força, porque vai ser árvore d'allée. Quando você tem esses galhos assim, depois, um galho, por exemplo, um galho para fazer pau a pique, você vai ter os galhos assim, no final, vai ser menor, aqui vai ser 4 centímetros, e lá vai ser pequeno, vai ser assim. Então você pode utilizar essa parte aqui para fazer adubo verde, que vai no chão, e essa parte aqui para fazer a bioconstrução, para a casa. E você vai obter 80% da força da árvore. Essa técnica é realmente uma otimização do trabalho manual, e da produção de tipo de recurso que é muito útil. Outra coisa importante de saber é que, então, o que é interessante também lá, quando você faz outro tipo de produção para alimentar, adubar o canteiro, por exemplo, quando você vai precisar de plantar, então tem um trabalho de preparação. O começo vai ser pequeno assim, tem que esperar, tem que cuidar porque é um pouco fraco, etc. Com esse sistema, você tem uma árvore que já está estabelecida. E cada ano vai produzir esses galhos. Esse tronho se chama tronho em francês. Esse tronho, você vai multiplicar a longevidade da árvore por 3, 4, 5. Você pensa que vai machucar a árvore? Não. Vai aumentar a vida da árvore até 3, 4, 5 vezes a idade. Então, não somente você vai facilitar o manejo, mas também você vai aumentar a idade das árvores.
também, ok, pourquoi Troin? Troin vient dessa forma, porque uma vez que você vai podar 2, 3, 4 vezes, a árvore vai começar a fazer isso. Cada vez você vai cortar e a árvore para se cicatrizar. Quando você corta, ele vai fazer uma bola assim para se proteger. A corça vai fazer assim. É um sistema natural. E no final você começa a ter a árvore que tem essa forma aqui. E os novos galhos vão crescer assim. E cada vez você vai cortar. E aqui geralmente começa a se criar buraco aqui, onde você vai ter uma acumulação de matéria vegetal, orgânica, onde vai se desenvolver uma biodiversidade, insectos, etc. Então você vai aumentar, você pode ter pássaros que vão lá, pode ser predadores de insectos, etc. Então você vai aumentar a biodiversidade. E isso será bem de desenvolver no Brasil, porque uma tradição ancestral na Europa e tem muito potencial para a agroflorestal no Brasil. Não existe muito aqui, nunca vi na internet. E depois, importante também de escolher o tipo de árvore que você quer ter lá. Pode ser sabia, pode ser... tem uma árvore, não conheço o nome, que funciona muito bem. E quando você tem esses galhos, se são pequenos assim, são bem verdes, se você esperar só um ano, você pode passar no triturador. Na França, conhece esses galhos triturados, é uma fonte de energia para a regeneração dos solos que são incríveis. Tem pessoas que fazem uma regeneração de canteiro, etc., de solo em 2 anos. Porque produz nitrogênio, produz toda essa linha jovem que os fungos vão comer para regenerar o solo. Para fazer a regeneração do solo, é uma técnica bem adaptada. E lá você precisa só de pequeno escada, ou pode ser muito baixo, você pode fazer também assim. Então você vai utilizar árvore dale, árvore que vão produzir muito nutrientes, ou árvore, porque não frutíferas também. Frutíferas que vai produzir... Um ano você pega frutas, outro ano você vai utilizar antes da frutificação, para cortar, para pegar a madeira, para fazer adubo verde.